Então, nós vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 8 de Apocalipse, os irmãos que estão em conexão conosco, se vocês quiserem acompanhar. Então, no capítulo 8 de Apocalipse, vamos ler o versículo 7 até o verso 12. Sabe que aqui no capítulo 8 de Apocalipse, nós temos aqui as 4 primeiras trombetas que soaram, né? E depois no capítulo 9 nós temos mais 2 trombetas, que seria 5, 6 trombetas. Depois da 7ª trombeta nós encontramos já no capítulo 11 e versículo 15. Então a gente observa aqui alguns intervalos entre elas, né? Nós temos aqui 4 trombetas e depois do capítulo 9 temos 2, mas antes de soar essas últimas 2 trombetas, nós temos aqui uma advertência, que é o versículo 13, onde eu vou encerrar a leitura. Diz assim, começando no verso 7. O primeiro anjo tocou, e em seguida houve granizo, fogo misturado com sangue, e eles foram lançados sobre a terra, e a terceira parte das árvores foi queimado, e toda a grama verde foi queimada. O segundo anjo soou, e algo como se fosse uma grande montanha ardendo em fogo foi lançado dentro do mar, e a terça parte do mar se transformou em sangue. A terça parte das criaturas que estavam no mar, que tinham vida, morreu, e a terça parte do navio foram destruídos. O terceiro anjo soou, e caiu uma grande estrela do céu, queimando como se fosse uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas. E o nome da estrela se chamou-se Absinto, e a terça parte das águas se transformaram em absinto. Não sabe que absinto é algo amargo, né? Absinto é amargo, né? E muitos homens morreram por causa das águas, porque elas se tornaram-se amargas. E o quarto anjo soou, e a terça parte do sol foi atingido, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte deles se escureceu, e o dia não brilhou para uma terça parte deles, da mesma forma a noite. Então, quando chega aqui no versículo 12, encerra-se. Se os irmãos quiserem sentar aqui, os irmãos que estão fazendo a transmissão conosco, podem se sentarem. Quando nós chegamos aqui no versículo 12, amém, nós temos aqui a quarta trombeta. Às vezes nós cometemos o erro, estamos falando de trombeta, às vezes eu acabo citando taça, né? Mas se eu citar errado, os irmãos sabem que nós estamos falando das 7 trombetas, né? Então, aqui o quarto anjo toca a sua trombeta no versículo 12, e antes que o quinto e o sexto anjo, então, toque a sua trombeta, tem um pequeno intervalo aqui, que foi o tema do nosso primeiro culto aqui, falando sobre as trombetas, do culto retrasado, que diz assim: e eu olhei e ouvi um anjo voando pelo meio do céu. Esse versículo aqui não faz parte das trombetas, é só um intervalo que dá, e vem tipo uma advertência aqui, diz assim: e eu olhei e ouvi um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em voz alta: ai, 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 dos habitantes da terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda estão por soar. Então, o que nós encontramos aqui? Primeiro nós temos as 4 primeiras trombetas, que estão no capítulo 8, e essas 4 trombetas, como eu falei no primeiro culto, só para nós darmos uma repassada aqui, para que os irmãos não esqueçam, né? As primeiras 4 trombetas são trombetas que estão vindo como um juízo na natureza, né? Então aqui a gente observa que o que está sendo atingido é o ecossistema, né? Então a Bíblia fala aqui que atingiu a terra, os mares, os rios, as fontes de água e o ar. Então aqui está falando a respeito do ecossistema, né, que foram atingidos. Quando nós chegamos aqui no versículo 13, aonde aparece esse anjo aqui voando,
Então aqui ele está conectando as 4 trombetas com as próximas trombetas que haveriam de soar. E a gente nota que, apesar de todo esse juízo que desce nas primeiras 4 trombetas, a gente observa que há uma advertência aqui, como Deus estivesse mostrando que o que as 4 primeiras trombetas fizeram não é comparado às próximas 3 que estavam por vir, né? Então vocês podem notar que nas primeiras 4 trombetas a palavra ai não aparece, né? Deixa eu ver que a palavra ai aparece só nas últimas 3 trombetas. Então, o que a gente nota? Que as primeiras 4 trombetas atingem a natureza, o ecossistema, e as últimas 3 trombetas aqui, elas estão direcionadas ao homem, né? Aí quando a gente está lendo a 5ª e a 6ª trombeta, o que a gente observa? A gente observa que a ordem de Deus é para que não seja atingido as árvores nem planta alguma, porque a gente sabe que essas últimas 3 trombetas, elas estão direcionadas ao homem, às pessoas, né? Amém. E também, os irmãos sabem que esses 3 ais aqui, essas últimas 3 trombetas, elas estão conectadas aos 3 ais que são as 3 guerras mundiais, né? O primeiro ai, o segundo ai e o terceiro ai, né? Então, para nós colocarmos isso em ordem, só para aproveitar aqui o tempo, para nós repassarmos, e como eu disse, não temos pressa de nada, né? Se o Senhor nos levar para casa, tá bom, né? Se não nos levar, nós continuamos falando desse assunto, né? Então, só para nós repassarmos aqui. Amém. Então, o profeta nos ensinou que o primeiro ai, produzido pela 5ª trombeta, e a gente sabe que as últimas 3 trombetas aqui, eu vou colocar aqui os homens, né? Lutero toca a 5ª trombeta, John Wesley toca a 6ª trombeta, e William Branham toca a 7ª trombeta. Então, a trombeta desses mensageiros é que produzem, que traz esse juízo. Então, deixa eu só colocar aqui o que o irmão Branham nos ensina. O irmão Branham diz assim, que Deus tem um padrão de fazer as coisas e Deus não muda o seu padrão, a sua forma de trabalhar. Então, como é que é o padrão de Deus? Primeiro, Deus envia um profeta. E nós cremos que Deus nos envia um profeta, né? Deus envia um profeta, e esse profeta vem, traz uma mensagem, e aquela geração das pessoas que ouve a mensagem desse profeta, né, que ouve a voz de Deus, o despertamento, esse então saem de onde estão, ou seja, no mundo, ou seja, no sistema denominacional, e eles recebem esse profeta na qualidade de profeta. Então esses recebem o galardão de profeta, recebem as bênçãos de um profeta, eles recebem as bênçãos. E o exemplo bíblico que nós podíamos dar aqui a respeito disso seria a viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta, o profeta diz, havia tantas mulheres em Israel, havia tantas judias, tantas israelitas ali, né? Mas quando Deus enviou o profeta Elias no tempo de fome, e nós estamos aqui vivendo realmente nessa era, é um tempo de fome espiritual, né? Hoje nós estamos vendo o cumprimento claro de Abacuque, né? Chegará o tempo que as pessoas sentirão fome e sede, não fome de pão e nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra de Deus. Então, se tem um tempo que o povo realmente está tendo fome e sede de ouvir a palavra de Deus, é nesse tempo, semelhante aos 3 anos e meio, que não choveu ali em Israel, que também está tipificado também a tribulação, né? Então, quando o profeta foi direcionado, ele foi direcionado à casa de uma viúva de Sarepta, que era uma gentia, e aquela viúva de Sarepta recebe aquele profeta, e ele vai até ela porque ela tinha algo, ela tinha um pouco, né? Ela tinha o primeiro passo, ela tinha um pouquinho de farinha, ela tinha um pouquinho de azeite em casa, né? Ela guardava ainda uma parte da palavra, uma parte do Espírito, né? Farinha tipificando a palavra, o azeite tipificando o Espírito Santo. Então Deus direciona o profeta ali.
Quando ela serve o profeta, ela recebe aquele profeta na qualidade de profeta, ela recebe o galardão de profeta. Enquanto todo Israel está com fome, estão passando necessidade, na casa daquela mulher tinha pão todos os dias. Amém? Nós que temos recebido um profeta nessa era, na qualidade de profeta, nós, enquanto mundo denominacional, enquanto mundo religioso, está tendo essa grande fome, essa necessidade de ouvir a palavra de Deus. As pessoas correm de um lado para o outro, como disse a Bíblia, né? Que eles correriam de uma parte para outra, né? Mas nós que temos recebido esse profeta na qualidade de um profeta, nós temos recebido o galardão de profeta. Enquanto o mundo denominacional, religioso, está com fome, nós estamos aí sendo alimentados todo dia. Né? Deus aqui, nosso pequeno grupo aqui que Deus tem nos dado, Deus nos dá ensinamento, Deus nos revela os seus mistérios, temos pregação rudimentar, temos pregação evangelística, enfim, não tem faltado alimento para nós. Quando acaba esse tempo de a noiva de Jesus Cristo que recebe esse profeta, na qualidade de profeta, o maior galardão que ela recebe, qual é o maior galardão? O maior galardão que ela recebe é o arrebatamento. Você pode imaginar um galardão maior do que tu ser transformado vivo e contra todo um sistema da natureza, que todo ser vivo um dia teria que morrer, teria que partir, não é verdade? Cientificamente seria algo impossível, e Deus nos traz um mistério da sua parte, disse: eis que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos em um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta de Deus, porque a trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois que nós que ficarmos vivos, seremos transformados no momento de um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta de Deus, e subiremos e encontraremos o Senhor Jesus Cristo nos ares. Para mim não existe um galardão maior do que esse, né? Então esse é o galardão para aqueles que receberam um profeta na qualidade de profeta. E o profeta também diz assim, que depois que esse profeta sai de cena, também vem um juízo temporal sobre aqueles que rejeitaram. E a gente sabe que depois do arrebatamento, a gente sabe que está por vir um juízo temporal sobre a terra. Um juízo no período de 3 anos e meio da grande tribulação, e também não encerra só aí. Não para só aí. É um período de 3 anos e meio de tribulação, e depois do período de tribulação, temos mais 7 taças, que no capítulo 15 de Apocalipse, diz que nessas 7 taças é onde se consuma toda a ira do Deus Todo-Poderoso. Então, quando chegar o período dessas 7 taças, que coisas vão acontecer, esses juízos que vêm sobre a terra. Então a gente nota que cada profeta que vem, cada mensageiro que vem, toca a sua trombeta, há um despertamento, há uma chamada para os eleitos daquela era. Nesta era, desse profeta que Deus tem nos enviado, ele vem e cumpre muitas escrituras da Bíblia. Por exemplo, quando eu aceitei a mensagem, eu tinha a promessa de um profeta apenas em Malaquias capítulo 4, 5 e 6, foi a escritura que o pastor leu para mim, e São Mateus 17, 11. Claro, eu já estava feliz, era o que eu precisava saber. Deus me revelou através dessas 2 escrituras que Deus tinha que enviar um profeta com o ministério, com a unção do ministério do profeta Elias, que é o Espírito Santo, é o ministério de Jesus Cristo, Mas, conforme Deus foi nos trazendo mais luz da palavra, daqui a pouquinho nós descobrimos Apocalipse 10 e 7, esse profeta não só restauraria a nossa fé, ele também revelaria todos os mistérios de Deus, todos os segredos de Deus que estavam ocultos, que estavam escondidos. Hoje eu vi tantas citações na internet, eu não vou falar sobre a descida dos 7 anjos, que hoje está fazendo 58 anos, tantos já falaram hoje, mas a gente sabe que quando isso aconteceu, o mundo não sabe desse grande acontecimento. Aconteceu, passou por alto,
O profeta diz que quando tiraram a foto e tentaram entender o que estava acontecendo, como poderia, umidade, 41 quilômetros de altura, o profeta diz assim, eles estão tão confusos como eles estiveram quando a estrela apareceu para os 3 reis magos e ninguém sabia o que estava acontecendo. Apenas poucos ali ficaram sabendo do acontecimento e ninguém mais soube. Não é assim? Então o pessoal ficaram tão agitado que aconteceu, e logo depois que aconteceu aquilo, Jesus nasce e aquilo cai no esquecimento da nação. Nunca mais ninguém comentou. Alguns anos atrás uma estrela brilhou. Teve uns anos atrás que apareceu 3 reis magos dizendo que o Messias apareceria. Aquilo ficou no esquecimento. E a coisa mais triste é que o Messias estava no meio deles 30 anos, caminhando no meio deles, ou 29 anos e meio, que a Bíblia diz que ele começou o seu ministério com quase 30 anos, então ele tinha 29 anos e meio. Então, esteve dentro da casa das pessoas, montou móvel dentro da casa das pessoas, esteve com seu pai adotivo, seu padrasto, ou aquele que ele criou, trabalhando como na carpintaria, teve entre as pessoas, e as pessoas não sabiam que o maior acontecimento para aqueles dias tinha acontecido. E a gente sabe que nessa era é a mesma coisa. Aconteceu um grande acontecimento, caiu no esquecimento, e o sistema nem sabe disso. A ciência captou alguma coisa. Por que a ciência captou alguma coisa? A ciência captou porque o profeta disse assim, se o sistema denominacional não vigiar, a ciência vai alcançar Deus antes do que eles. E alcançou. A ciência viu. A ciência tirou foto, não sabe o que é, mas viu. O sistema nem sabe o que aconteceu. E, infelizmente, muitos grupos, não vou dizer grupos, eu vou colocar a palavra melhor, muitos ministros da mensagem, infelizmente, tomam isso como uma coisa corriqueira e deram um apelido diminutivo, de uma forma pejorativa, eles estão atrás de uma nuvenzinha. E aquilo que eles chamam de uma nuvenzinha, o profeta diz que quando o anjo do Senhor disse para ele, vire à direita, e ele virou à direita, ele disse, ali era o rosto do Senhor Jesus Cristo. Vocês viram seus olhos, seu nariz, a sua barba? O que o profeta chamou de o Senhor Jesus Cristo, eles chamam de uma nuvenzinha. Mas não tem problema. A questão é essa, Deus se dá a conhecer a quem Ele quer. Amém? Bom, voltando aqui às nossas trombetas. Então, os irmãos imaginem que quando Lutero trouxe a mensagem, ele soa a sua trombeta, a quinta trombeta, ele traz a mensagem, e como eu disse, esse mensageiro cumpriu com tantas escrituras, como por exemplo, Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, para que vocês não sejam participantes dos seus pecados, e para que não lhe ocorra nessas pragas. As pessoas querendo, não querendo, esse mensageiro cumpriu essa escritura, através dessa mensagem que Deus nos chamou para fora de um sistema babilônico. Não é verdade? Esse profeta cumpriu com Efésios capítulo 5, clique lá pelo versículo 17, quando diz, desperta tu que dorme, ressuscita dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O que nós temos aqui? Nós temos 2 tipos de pessoa que estavam juntas. Nós tínhamos uma classe de pessoas dentro desse sistema babilônico que já estão mortos e as suas almas já estão em prisão e eles nunca mais poderão ouvir a voz do Espírito Santo. São pessoas que já estão seladas no seu ouvido, que poderão ouvir e nunca mais vão conseguir chegar ao conhecimento da verdade. E nós que cremos na predestinação sabemos que esses foram destinados, e a Bíblia diz que esses adorarão a besta, aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Esse grupo está morto, mas no meio desse grupo morto, no meio desse galinheiro, Deus tinha as suas pequenas águias que estavam juntas, mas não estavam mortos,
Eles estavam adormecidos, estavam dormindo. Então, quando a voz de Deus soa, desperta tu que dorme, não despertou a todos, não despertou os mortos, despertou aqueles que estavam dormindo. Desperta tu que dorme, ressuscita dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Porque, irmão, é um esclarecimento, é uma mudança. Essa mensagem traz para ti um esclarecimento para uma mudança de entendimento. A nossa mente ser mudada, a nossa mente ser transformada. Então, a voz desse profeta, irmão, cumpriu com Efésios capítulo 5, versículo 17. Desperta tu que dorme, ressuscita dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Esse profeta cumpriu com São Lucas 17:30. Esse mensageiro manifestou, apontou o Filho do Homem, Jesus Cristo, para nós. Amém? Amém. Aleluia! Esse profeta cumpriu com Hebreus capítulo 4, versículo 12. Nunca essa escritura na vida de uma pessoa teve tanta ênfase. Diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz. A gente sabe que aqui é um papel morto. Se eu colocar essa Bíblia no fogo, ela vai queimar. A gente sabe que a palavra viva é quando ela está encarnada no homem, no seu cumprimento, sendo cumprido em alguém. E ali estava o mensageiro, manifestando a palavra do seu dia, e ali estava a palavra de Deus viva e eficaz. Então você está dizendo, profeta, sim, o irmão Branham disse, você não pode separar a mensagem do mensageiro, a mensagem do mensageiro é uma coisa só. O profeta era um com a sua mensagem, a sua mensagem é Jesus Cristo, ele estava sendo um com Jesus Cristo. O William Branham não era Jesus, mas Jesus estava através de William Branham, manifestando o Filho do Homem. E aí, quando isso acontece, se cumpre perfeitamente. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma, e ela é apta para discernir pensamentos e intenção de coração. Ninguém conseguia pensar alguma coisa perto do irmão Branham e que a palavra nele não discernisse o que as pessoas estavam pensando. E várias mensagens nós estamos lendo, o profeta está pregando no púlpito e diz, eu captei um pensamento. Então deixa eu já deixar isso aqui bem claro. Deus cumprindo a sua palavra o tempo todo. Bom, os irmãos sabem que quando, amém, esses mensageiros saem de cena, Lutero, John Wesley, são os que tocaram a quinta e a sexta trombeta. Vocês notaram que veio o juízo temporal. E onde é que veio o juízo temporal? O juízo temporal, de acordo com o profeta, esse juízo temporal, 3 anjos tocam as últimas 3 trombetas, a quinta, a sexta e a sétima. Essas últimas 3 trombetas estão conectadas aos 3 ais. Os 3 ais são as 3 guerras mundiais. Vê como a palavra de Deus ela é perfeita. Os 2 ais que aconteceu, o segundo ainda está em andamento, eles aconteceram no continente europeu, não foi? Primeira Guerra Mundial, foi a Alemanha e parece que a Áustria que se uniram e começaram a Primeira Guerra. Onde é que Lutero trouxe a mensagem dele? Lutero trouxe a mensagem dele na Alemanha. Quando acabou a Primeira Guerra em 1918, a Alemanha estava completamente destruída. A Alemanha ficou dividida em várias facções. Ela só conseguiu se unir depois de novo quando Hitler assumiu o governo. Até então, ela ficou dividida, pagando tributo para as nações que eles tinham atacado durante o tempo da guerra. Havia tantas facções, cada facção tinha o seu próprio exército, e eles entre si se matavam entre si. Tanto que o Hitler tinha o seu próprio exército, a SS, não é como no Brasil, né? No Brasil nós temos um governo, nós temos o exército brasileiro, que o comandante supremo desse exército seria o presidente da república, né? Lá não tinha isso. Lá cada facção tinha o seu próprio exército. O que era aquilo? A Alemanha recebeu uma mensagem da parte de Deus.
Os eleitos que receberam aquela mensagem partiram com a semente da ressurreição no seus corações. Eles não tinham o suficiente para ser transformado vivo como nós. Eles não tiveram a plenitude da palavra como nós estamos recebendo. Mas a parte que Deus trouxe para eles foi o suficiente para que eles pudessem ressuscitar, chegar na ressurreição. Como o próprio apóstolo Paulo disse, né? Eu não alcancei a perfeição ainda, mas eu corro, eu me esforço para ver se eu alcanço a excelência da ressurreição, ou se eu consigo alcançar a primeira ressurreição. E um dia eu preguei num culto aqui, que não é importante só ressuscitar dos mortos. Na Bíblia houve tanto tipo de ressurreição. Lázaro ressuscitou, morreu de novo. Moisés ressuscitou, vai ter que morrer de novo. Uns ressuscitarão para a vergonha eterna. Agora, existe uma ressurreição excelente. A excelência da ressurreição é essa ressurreição daqueles que em cada era ouviram a mensagem do seu dia e creram, receberam a semente da ressurreição e partiram com o galardão de ter recebido o seu mensageiro no seu dia. Então aqueles que receberam partiram, e agora as últimas 3 trombetas que estão soando, diz o profeta assim, trombeta significa um distúrbio político. Eu quero ler um parágrafo aqui, antes de nós continuarmos aqui. O profeta dizia assim, olha que interessante o que o irmão Branham nos diz aqui. Na mensagem A Festa das Trombetas, é o que nós estamos falando, e é tanta coisa que eu tenho aconselhado os irmãos a ler essa mensagem. Eu conheço um irmão amigo nosso, o irmão Orlando. Ele disse para mim que já leu 50 vezes essa mensagem, e nas 50 vezes que ele leu, sempre ele encontra alguma coisa nova. E é verdade, irmãos, é como a Bíblia, tu lê de novo, e tu sempre vai encontrar algo novo. Amém? Graças a Deus. Diz assim o profeta, falando sobre trombeta, ele diz assim: os 7 selos tinham os mistérios ocultos de tudo que isto era, e deve abrir isso no último dia na era de Laodiceia. A gente sabe que isso já tinha acontecido, né? No final do tempo, graças a Deus, isto encerra a mensagem à igreja. Então a mensagem direcionada à igreja para a noiva era os 7 selos. Amém? Cada selo revelou o seu tempo apropriado. O 7º selo traz Jesus de volta à terra. O 7º selo leva a igreja embora. Amém? O 7º selo é o mistério da vinda e é o mistério da ida também da igreja. O profeta diz que é o mistério da vinda e o mistério da ida, né? E esse 7º selo não encerra aqui na terra. Se é o mistério da vinda, como eu falei no culto passado, qual é o mistério da vinda? O Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. O que é o alarido? Alarido é uma mensagem que sai preparando o povo para o arrebatamento. O que é o alarido? Um mensageiro com uma mensagem. O que é o alarido? O alarido é o pão da vida, alimentando, preparando o povo para o arrebatamento. O que é o alarido? À meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saiu-lhe encontro. Esse é o alarido, despertando, preparando o povo. Voz de arcanjo, ressurreição de todos aqueles santos que partem, aqueles que creram na mensagem do seu dia. Trombeta de Deus, li a semana passada. A trombeta de Deus é o acontecimento que acontece no céu. Então o 7º selo não encerra na terra. O profeta disse que na visão das montanhas, ele disse que a última montanha entrava a eternidade adentro. Você nunca pode limitar o 7º selo. Diz, o 7º selo encerra aqui. Não encerra. Estamos dentro desse processo e ele continua. Amém. Graças a Deus por isso, né? Louvado seja Deus. O profeta disse, isso encerra a mensagem à igreja. Isso encerra. Quando eles olham para trás e vê o que tem sido e vê onde tudo isso foi trazido, isto encerra a era da igreja. O profeta diz assim, estou lendo a Festa das Trombetas, no parágrafo 134. Agora observe, as trombetas dos quais estamos falando
são um chamado para se reunir, quer seja uma festa para a guerra, para uma pessoa ou algum dia sagrado, ou algo assim. Observe, você diz, para uma pessoa, sim. Então o que o profeta está dizendo aqui, a trombeta, o que ela pode ser? Ela pode ser uma chamada, uma reunião, uma santa convocação, porque a trombeta sempre convocava. Falei no culto passado aqui, o que era a festa das trombetas, que eu disse que soa até estranho falar que a festa das trombetas era Deus endurecendo o coração dos ditadores para fazer com que Israel retornasse para a sua terra. Então a trombeta que reúne, Deus tinha que reunir eles. E a trombeta que soou, o que era? Era Deus endurecendo o coração daqueles ditadores que os perseguiu. E aí quando o profeta lê a escritura, um pouquinho antes da tribulação, São Mateus 24 e 29, que diz assim, e depois das aflições daqueles dias, a irmã Brana mostra que as aflições daqueles dias, um pouco antes da tribulação, foi a perseguição que os judeus tiveram ali por esses ditadores. E aí quando tu olha a perseguição, Deus traz um profeta e diz, está vendo essa perseguição aí? Essa perseguição é a festa das trombetas. Que profeta maravilhoso, né? Ou que Deus maravilhoso que nos enviou um profeta, né? Nós nunca saberíamos disso, né? Hoje, quando pensa em festa das trombetas, tu já sabe, festa das trombetas foi Deus endurecendo o coração daqueles ditadores para reunir o povo. Só que a trombeta só não reúne o povo, e o profeta diz, também ela é para anunciar uma pessoa. E olha a pessoa em especial que ela tem que anunciar. Vou pular aqui no parágrafo 142, o profeta diz assim, agora observe, a trombeta é para chamar o povo à reunião, a congregar-se para algo. Algumas vezes isto anuncia uma pessoa importante. Vê que a trombeta, a festa das trombetas, reúne o povo, na terra prometida, e também há uma trombeta especial, que nós vamos ler depois mais adiante, que ela está anunciando uma pessoa importante. Quem é a pessoa importante que vocês conhecem? Nós sabemos que a pessoa importante é o Senhor Jesus Cristo. Não existe uma pessoa mais importante do que Ele, né? Glória a Deus. E olha no que ele está representado. O profeta diz assim, no 143. Como com José, ele soava a trombeta, e José aparecia, a qual é um símbolo da grande trombeta. Então nós temos aqui uma festa das trombetas, que reuniu o povo de volta na Palestina, através daqueles ditadores, e aqui nós temos, no parágrafo 143, o profeta diz assim, que essa trombeta, como quando José, eles soavam aí não é a festa das trombetas, está falando de uma trombeta, soavam a trombeta, e José aparecia, o qual é um símbolo da grande trombeta. Vamos ver lá adiante que o profeta separa a festa das trombetas da grande trombeta. Nessa mesma mensagem eu vou ler aqui depois, mais na frente. Do qual falamos, o qual chegaremos daqui a pouco em Isaías. Isto diz, quando a grande trombeta soar. Então, primeiro, eu estou falando sobre a festa das trombetas, eu quero que essas coisas fiquem claras. Os irmãos aqui que me ajudaram aqui, que estão me ajudando na gravação, e os irmãos que estão em casa conectados. Temos a festa das trombetas, que foi a perseguição dos judeus para levar eles de volta para a Palestina. E aqui temos também a grande trombeta para anunciar a chegada de uma pessoa, José. Então o profeta separa perfeitamente a festa das trombetas da grande trombeta. Que a grande trombeta é
a sétima trombeta. Só para não ficar nas minhas palavras, vou continuar lendo aqui. Senão as pessoas já estão inventando coisas. Se alguém botou no canal ali, de onde é que está tirando essas coisas? Está na mensagem, né? Aqui, ó. Na mensagem, reconhecendo o dia, sua mensagem, no parágrafo 43. Eu não vou ler todo o parágrafo, só ler essa partezinha aqui, para os irmãos verem que o profeta diz assim, ó. A sétima trombeta, essa mensagem reconhecendo o dia, sua mensagem, o profeta pregou depois que ele tinha pregado a festa das trombetas, foi logo em seguida. É um paralelo, uma continuação. Aí disse assim, ó. A sétima trombeta é aquela grandiosa trombeta, como vimos domingo passado, referindo-se à festa das trombetas. Então, eu espero, em nome de Jesus, que todos os irmãos que estão em conexão conosco compreendam o que eu estou falando. Que uma coisa é a festa das trombetas, Deus apertando o povo judeu, para que eles retornem para a Palestina, e uma coisa é a grande trombeta anunciando a chegada de uma pessoa importante. Não é isso? Aqui, ó, vamos ver. Glória a Deus. Quando aquela bandeira for levantada lá em cima, então virá um tempo quando a grande trombeta será tocada e todas as nações se reunirão em Jerusalém. E aqui já é adiante da tribulação. Aqui está falando da reunião das nações. Né? Quando todas as nações vêm contra Jerusalém. Já está se apontando a Margedon. Já está apontando para Zacarias, capítulo 14, quando diz o que restare das nações. Quer ver como isso é verdade? Olha o que o profeta diz. E todas as nações reunirão em Jerusalém, isto é quando o milênio começa, a grande trombeta. Vê que a grande trombeta, ela vem para introduzir o milênio. Irmãos, eu não gosto assim eu não gosto de criticar, eu sei que a gente, todo pregador comete equívoco, comete alguns equívocos. Eu estou sempre cometendo equívoco, estou sempre voltando aqui me retratando. Mas esse dia eu estava vendo a pregação de um pregador, um jovem pregador, um bom pregador, gosto de ouvir ele pregando, mas eu vi que ele citou algo que não estava certo. Ele disse assim, a sétima trombeta inicia quando a noiva sobe no arrebatamento. Não é. A sétima trombeta não inicia no arrebatamento. Isso não acontece. Antes de eu continuar lendo aqui, eu vou mostrar por que isso não acontece. Vamos escrever um pouquinho no quadro. A câmera está pegando bem aqui, tá? O pessoal está enxergando. Se alguém da internet não estiver enxergando bem, ouvindo bem, pode mandar mensagem, que a gente dá um jeito de melhorar aqui. Vamos ver. Vamos colocar aqui uma coisa em ordem. Deixa eu apagar tudo aqui e começar tudo de novo. Só para responder essa parte que eu citei aqui, que eu vi esse bom pregador falando, né? Ele estava trazendo uma boa pregação. Aí daqui a pouco ele citou assim, que pena, né? Gostaria de ter uma oportunidade de conversar com ele, dizer para ele que não, irmão, não, a sétima trombeta não inicia. A sétima trombeta não inicia quando a noiva sobe no arrebatamento. Então vamos fazer a nossa linha do tempo, como sempre nós fizemos aqui, né? Então vamos lá, vou colocar assim, deixa eu botar um pouquinho mais para perto do meu quadro aqui, fica mais fácil. Bom, vou colocar aqui assim, vou colocar as 7 eras da igreja, aqui representado no castiçal, 7 eras, que é o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, as 7 eras da igreja, tá? 7 eras. Nós temos aqui o capítulo 4 de Apocalipse, capítulo 4, que é o rapto, né? Que como o irmão George chamou aquele dia de a era gloriosa, né? Que é o período que nós estamos vivendo. Nós estamos dentro do período desse arrebatamento. É dentro do capítulo 4 que acontecem essas 3 coisas, né? O Senhor desce do céu com alarido, voz de arcanjo,
e a trombeta de Deus encerra-se no céu. Amém? Não vou colocar o capítulo 5, porque o capítulo 5 seria um assunto para uma outra ocasião. Então vou colocar assim: depois do rapto nós temos o período, os 3 anos e meio, tribulação. Três anos e meio do período da tribulação. Então o que acontece? Quando nós chegamos aqui nesse período, no final da era de Laodiceia, aqui no período da era de Laodiceia, aqui nesse período da era de Laodiceia, aqui nós temos a festa das trombetas. A festa das trombetas está acontecendo no período das eras. A quinta trombeta, que é o primeiro ai, ela começa a ter o seu cumprimento a partir de 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial, começa o primeiro ai, e termina em 1918. 1918 estava nascendo Billy Graham e Oral Robertson. Então a gente vê que Deus está começando a cumprir aqui o período do 7º selo, e ao mesmo tempo também está acontecendo a festa das trombetas. Deus já está, aqueles 2 homens já estão nascendo nesse período para ser os mensageiros a Sodoma. Quando começa o movimento para a 6ª trombeta, que foi a Segunda Guerra Mundial na Alemanha, ali com Hitler, Mussolini, Stalin, em 1933, quando houve aquele grande êxodo daqueles judeus retornando para a Palestina, Deus começa então, Deus dá a primeira comissão ao mensageiro. Ou, não vou dizer a primeira comissão, porque o anjo do Senhor já tinha falado com ele, mas é quando Deus fala com o mensageiro em público, diante de testemunhas. Obrigado, irmão. Quando o anjo desce no rio Raio e disse: assim como João Batista foi enviado para percussar a primeira vinda, tu e a tua mensagem percussará a minha segunda vinda. Estava acontecendo a festa das trombetas, e no mesmo tempo que está acontecendo a festa das trombetas, Israel retornando, Deus estava trazendo para o povo gentil a última advertência. Essa mensagem que Deus tem nos enviado é a última advertência. Bom, quando nós chegamos no período da grande tribulação, aqui não é a 7ª trombeta ainda. Na verdade, a 7ª trombeta, ela vai aparecer só depois da tribulação. Se alguém está me escutando e ficar, mas não é assim, então vamos ver nas escrituras, né? Vamos lá. Depois vamos ver na mensagem também, vamos as 2 testemunhas. A Bíblia e mensagem, né? Vamos lá, vamos por ordem. Capítulo 8, 4 trombetas. Capítulo 9, mais 2 trombetas. E aí, quando toca essas últimas 2 trombetas aqui, nós temos um intervalo. Nós temos o capítulo 10, entre a 6ª e a 7ª trombeta, e temos o período da tribulação. Você quer ver? Capítulo 11, que é a tribulação. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e eles profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. 1260 dias, 3 anos e meio. É o tempo que Deus dá para Moisés e Elias profetizarem. É o tempo do reinado do anticristo, os 42 meses, que são 3 anos e meio. Então aqui é tribulação. Esses são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que ficam diante de Deus da terra. E se algum homem os ferir, fogo sairá da sua boca e devorará seus inimigos. E se algum homem os ferir, ele deve desta forma ser morto. Esse tem o poder de fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para transformá-las em sangue, e de ferir a terra com todas as pragas sempre que quiserem. Quando tiverem terminado o seu testemunho,
Acabou os 3 anos e meio, os 1240 dias de profecia. A besta que sobe do abismo fará guerra contra eles e os vencerá e os matará. Moisés e Elias. E seus corpos mortos jazerão na rua da grande cidade, que espiritualmente chama-se Sodoma e Egito, onde também Nosso Senhor foi crucificado. E aqueles dos povos e famílias e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos sejam postos em túmulos, como é a tradição do Oriente. E aqueles que habitam na terra regozijar-se-ão sobre eles, alegrar-se-ão, darão presente uns aos outros, porque esses 2 profetas viviam atormentados que habitam sobre a terra. É aquele tempinho de paz e segurança, agora está tudo em paz. Ô glória, vamos dar presente aí que agora acabou os que estavam perturbando a terra, não é assim? E a Bíblia diz que quando houver paz e segurança, vem a repentina destruição. Após os 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e ficaram de em pé, e um grande temor instaurou-se sobre aqueles que ouviram. E eles ouviram uma grande voz do céu que dizia: sube para aqui, o terceiro rapto do Novo Testamento. E eles subiram ao céu, e uma nuvem e os seus inimigos os contemplaram. E na mesma hora houve um grande terremoto, a 10ª parte da cidade caiu, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os remanescentes estavam atemorizados e deram glória a Deus do céu. O segundo ai se passou, e eis que o terceiro ai se aproxima rapidamente. Então vamos lá. Se os ais estão conectados às últimas 3 trombetas, nós estamos encerrando o período da tribulação aqui com o segundo ai. Vê? O efeito da 6ª trombeta, irmão, vai até o final do período da tribulação, que é o segundo ai, ainda é o segundo ai. Então, quando nós lemos a 6ª trombeta, os 200 milhões de demônios que são soltos, não só os demônios de guerra, como eu falei aqui, mas também os demônios eclesiásticos que foram soltos. Pois é, essa 6ª trombeta, ela soou durante a era da igreja aqui, né, a partir de 1939, começou a Segunda Guerra Mundial, e ela vai até aqui. E se aqui é o segundo ai, então nós estamos o quê? Ainda aqui é a 6ª trombeta. Não vou dizer a 6ª trombeta, porque acontece algo aqui que eu vou ler para os irmãos, mas aqui é o efeito ainda da 6ª trombeta. A 7ª acontece depois, quer ver? Eu estou no capítulo 11 ainda. No versículo 14. E o segundo ai se passou, e eis que o terceiro aí se aproxima rapidamente. E aí sim, no versículo 15, capítulo 11. E o 7º anjo soou, e houve grande voz no céu dizendo: os reinos desse mundo se tornaram os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre com eles. Vê que perfeito? Quando passa o segundo ai, no final da tribulação, aí o anjo toca a 7ª trombeta. O que a 7ª trombeta está dizendo agora? Nesse período aqui, ó, vamos colocar assim, ó, o período da terceira vinda. O que esse anjo está dizendo agora? Os reinos desse mundo tornam-se do nosso Senhor. Por quê? Porque aqui nesse período nós temos aquela manifestação que quase ninguém fala. Filho do homem, perdão, Filho de Deus durante as eras, Filho do homem aqui na era gloriosa do rapto, Filho de Davi aqui no milênio, né, no milênio, e aqui Filho de Abraão, tomando a concessão real da Palestina, fazendo com que as nações se sujeitem a Israel, aqui. Por isso que a 7ª trombeta está dizendo: os reinos desse mundo vieram a ser do nosso Senhor. Então ele vem para reger as nações com vara de ferro. O profeta diz, ele vem para julgar as nações, para ver qual nação que vai ser digna de entrar no reino milenal. Não é perfeito? Não fecha como uma luva? Então vamos lá. 7ª trombeta soa
depois da tribulação. E o sétimo anjo soou e houve grandes vozes no céu dizendo: os reinos deste mundo se tornarão os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Por que foi muitas vozes, né? Porque, irmão, é Cristo retornando com todos os eleitos. É como em Apocalipse capítulo 1, vozes de muitas águas, os profetas dizem, são todas as pregações, todas as mensagens que foram pregadas. Então são vozes. Cristo e todo um exército com ele, né? Retornando. Então o que acontece? Vamos lá. O profeta disse assim, quero dar continuação aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão Brana coloca aqui agora o que eu queria falar semana passada, que eu disse que eu ia falar, sobre este intervalo aqui. O profeta fala, e eu vou colocar aqui assim, ó. Vou colocar aqui nesse finalzinho aqui assim, como é que eu vou colocar? Vou colocar aqui assim, ó. No finalzinho aqui nós temos a sexta trombeta, tá? Vou colocar aqui a sexta trombeta. No finalzinho aqui na era aqui, trombeta. Finalzinho da era. No finalzinho da era, a sexta trombeta. Aqui. Nós temos aqui a sétima trombeta, no período da terceira vinda. A sétima trombeta. Irmão, não adianta as pessoas se pernear, ficarem bravos. A Bíblia mostra que depois da tribulação, pode ficar bravo, pode chamar de herege, chamar nós de galho, nós de ismo, pode chamar de tonteria. A Bíblia diz, a sétima trombeta depois da tribulação. É? E o profeta confirma isso. Depois da tribulação. É? Então o que nós temos aqui? Entre a sexta e a sétima trombeta, nós temos este intervalo, né? Coloca assim, ó, esse intervalo. Esse intervalo aqui. Então, entre a sexta e a sétima trombeta, nós temos um intervalo. Biblicamente, nós temos um intervalo e pela mensagem nós temos um intervalo. Qual é o intervalo que nós temos entre a sexta? Vamos lá. Vamos colocar nossa mente espiritual para funcionar. A sexta trombeta encerra no capítulo 9, versículo 21 de Apocalipse. Então nós temos um intervalo, o capítulo 10 de Apocalipse, e temos também o capítulo 11 até o versículo 14, que é a tribulação. Então duas coisas acontecem nesse intervalo. Tá? Eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo, amém, é poderoso para iluminar a mente dos nossos irmãos que estão assistindo pela via internet. Eles possam compreender isso. E se não compreender, pode perguntar, nós estamos à disposição para responder sempre, né? Primeiro intervalo, capítulo 10. Olha o que o profeta diz. No parágrafo 266 da mensagem à festa das trombetas. Onde é que está o primeiro intervalo? Está aqui, ó. Vou colocar aqui, esse aqui é a primeira parte desse intervalo, e aqui a segunda parte. Então, acontece duas coisas nesse intervalo. A primeira e a segunda. A primeira é essa aqui, ó. O profeta diz assim, ó. Entre esta sexta trombeta, a sexta trombeta, o sexto selo soa ao mesmo tempo. Entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, tá vendo? Estou lendo aqui, 266. Entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, aparece um profeta diante dos gentios. Qual é a escritura? Apocalipse capítulo 10. Aqui, ó, que aparece entre a sexta e a sétima. E vi um anjo poderoso descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco ali estava sobre a sua cabeça, e a sua face era como o sol, os seus pés como pilares de fogo. E tinha na sua mão um pequeno livro aberto, e ele pôs o seu pé direito sobre o mar e sobre a terra, e ele clamou com grande voz, como quem ruge o leão. E quando ele clamou, 7 trovões proferiram suas vozes,
E quando os 7 trovões proferiram suas vozes, eu estava prestes a escrever, e ouvi uma voz do céu que dizia: sela essas coisas que os 7 trovões proferiram, não escreva. E o anjo que eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para sempre, e sempre o qual criou os céus e as coisas que nela há, e a terra as coisas que nela há, e o mar e as coisas que nela há, e que não haverá mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a soar, o mistério de Deus será cumprido, como ele declarou aos seus servos, os profetas. Onde é que está acontecendo isso? No capítulo 4, na primeira parte desse intervalo. Apocalipse capítulo 10 está acontecendo aqui, nos dias da voz do 7º anjo. Ao final das eras, ao final de Laodiceia, cumpriu-se Malaquias capítulo 4, 5 e 6, a restauração. Agora o capítulo 4, período de arrebatamento, processo do rapto, está acontecendo o quê? Apocalipse capítulo 10, versículo 7, um intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando soar a sua trombeta, o mistério de Deus será cumprido. Não é assim que está acontecendo? Primeiro intervalo, Deus enviando um profeta para nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, entre o 6º selo e o 7º selo, havia um chamado dos 144 mil. Pense nisto, é o tempo do fim, pessoal, aleluia. O grande dia do Senhor está à mão. Junte-se à festa do Messias. Eles os rejeitaram. Eles se deram conta de que aí está o seu Messias. A Bíblia diz que coisa tremenda e assim aconteceria. Bom, agora vamos ver esse outro intervalo aqui. Aí o profeta diz assim, agora eu vou começar a ler aqui no parágrafo 281, 282, 283, 284, 285. Olha o que o profeta diz. Primeira parte do intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta. Primeira parte. Deus enviou um profeta. Vou colocar aqui, Apocalipse 10 e verso 7. Depois, se quiser pegar a câmera e focar bem aqui para os irmãos verem no final da pregação, que Apocalipse 10 e 7 está acontecendo aqui. A primeira parte desse intervalo. Deus enviou um profeta entre a 6ª e a 7ª trombeta. Aí o profeta diz assim agora, a outra parte agora, vamos ver outro intervalo. Em que dia estamos vivendo? A hora. Corram, amigos, corram para salvar suas vidas. Observe agora, encerrando o ministério semelhante ao 7º anjo, ao do 7º anjo. As duas testemunhas, 7 trombetas logo antes, ou a 6ª trombeta, vê que o profeta ia falar 7 aqui, ele volta atrás e fala 6 trombetas, ou a 6ª trombeta, perdão. Ele vai falar a 7ª aqui, e ele fala a 6ª trombeta. Logo antes da 7ª, ele está falando esse intervalo aqui, logo antes da 7ª. Diz assim, agora recorde, eu li um pouquinho lá atrás, Eu lhe disse que eu traria isso de volta, a grande trombeta, que eu li aqui para os irmãos, que a grande trombeta é a 7ª trombeta. Agora recorde, eu disse que traria isso de volta, a grande trombeta. E ele disse que ele faria aquilo em Isaías. Ele disse, a grande trombeta soaria, a grande trombeta, não as trombetas, não a festa das trombetas que trouxeram eles de volta para a Palestina. Agora, a festa das trombetas, há 2 deles, Moisés e Elias, para chamar o povo, as trombetas. Mas sobre a grande trombeta, a vinda do Senhor para anunciar o Messias. Lembra que eu li lá? O que a trombeta faz? Reúne o povo e também anuncia uma pessoa importante, para anunciar a chegada de José. Glória a Deus, aleluia. Aí o profeta diz assim, veja, quando todas as nações se reunirem em Jerusalém, amém? Você encontra isso no livro de Isaías, eu acabei de lhe dar faz pouco um daqueles capítulos que lemos em Isaías, capítulo 18, versículo 1 até o 3, e em Isaías capítulo 27, 12 até o 13,
é onde ele toca essa trombeta, e todas as nações reconhecerão Israel em sua terra. Quando é que eles reconhecem, irmão? No período da terceira vinda, que ele está aqui como filho de Abraão. Período da terceira vinda, filho de Abraão. É a grande trombeta, a sétima trombeta. E todas as nações reconhecerão Israel em sua terra natal, Deus com eles. Vê? Terceira vinda, Apocalipse 19. Deus já está com eles. Não está aqui dentro da tribulação. Até eu achei estranho quando eu vi aquele pregador, um bom pregador, dizer que a sétima trombeta começava depois do arrebatamento. Não, acontece aqui, ó. Deus com eles. Então a noiva virá para estar com o noivo e o noivo com a noiva. Então um grande milênio depois que o mundo inteiro seja destruído pelo poder atômico. Então, aqui dá o Armagedon, vai dar toda aquela queimança, não uma destruição completa, porque vai restar pessoas de nações para entrar para o milênio, mas vai ter um bom estrago. Vai ter muitos ímpios que vão se tornar cinza, segundo a Escritura, né? Diz assim, ó, no 285, veja exatamente. Agora observe, o ministério de Moisés e Elias, que está aqui, ó, Moisés, Elias, no período de tribulação, aqueles morrem no finalzinho, eles não passam para lá. O ministério de Moisés e Elias, agora todos entendem? Permitam dizer novamente, o ministério de Moisés e Elias entre a sexta e a sétima trombeta, são dois profetas aqui, o irmão está dizendo, ó. O que ele está dizendo? Entre a sexta e a sétima trombeta, o ministério de Moisés e Elias. Vocês perceberam que acontece duas coisas nesse intervalo entre a sexta e a sétima trombeta? Primeiro, Apocalipse capítulo 10, Deus envia um profeta. A última advertência para o povo gentil. Diz, olha, vamos dramatizar. É como se Deus dissesse assim, ó, o seguinte, ó, só tem mais uma trombeta. Essa vai ser a fatal. Mas antes de eu soar ela, vou fazer o seguinte, eu vou dar uma última oportunidade para vocês, povo gentil. Se segure, porque logo ela vem. Por isso que a Bíblia diz, passou o segundo ai, e eis que cedo veio o terceiro ai. Vou dar uma última advertência para vocês. Eu vou enviar para vocês Apocalipse capítulo 10 e 7. Eu vou chamar vocês para fora do sistema, antes que eu sou a sétima. Depois que eu sou a sétima, não tem mais o que fazer. Então, onde é que nós estamos, irmão? Dentro do tempo espiritual. Nós estamos dentro deste intervalo entre a sexta e a sétima trombeta, nesse período de Apocalipse capítulo 10, versículo 7, Deus nos revelando seus mistérios, seus segredos, nos preparando com alarido para a nossa subida, né? Amém? Duas coisas acontecem aqui, o mistério da vinda, sua parúzia, né? Sua vinda, sua parúzia, sua presença está conosco, e nós cremos assim. E a ida da noiva, né? Mistério da vinda, o sétimo selo é vinda e ida, né? Ele vem para preparar, para levar. Alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus lá no céu. Sétimo selo. Esse intervalo, Deus tratando com o povo gentil. Acabando-se esse período, como o George falou aqui, a era gloriosa, a era da noiva. A era da noiva? Sim, o profeta disse na mensagem, eventos modernos feitos claro pela profecia, falou que a noiva tem uma era. Na mensagem, ouvi, mas agora vejo, ele disse, a noiva tem uma era. A era gloriosa da noiva, um intervalo entre a sexta e a sétima trombeta. E também quando acaba essa era gloriosa, entra o período de tribulação, que ainda está entre a sexta e a sétima trombeta, Deus envia Moisés e Elias, que não é a sétima trombeta, não é. Fiquem bravos, me chamem de qualquer coisa. Tem um irmão que está dizendo assim, esse homem nunca foi pastor. Até posso não ser, né? Mas enquanto eu estiver aqui pregando para os irmãos, eu quero fazer o melhor, até então Deus levantar um verdadeiro, né? Amém? Diz assim, glória a Deus. Vejam, exatamente. Agora observe.
o ministério de Moisés e Elias será. Agora todos entendem? Permita dizer novamente, o 285. O ministério de Moisés e Elias entre a sexta e a sétima trombeta. Então o ministério de Moisés e Elias não é a sétima. Eles estão entre a sexta e a sétima trombeta. Onde é que está a sétima trombeta? Apocalipse 11 e versículo 15, depois do período da tribulação. O que a sétima trombeta faz? A sétima trombeta, quando ela soa, glória a Deus, quando ela soa, o que ela faz? Mas sobre a grande trombeta, a vinda do Senhor, qual vinda? A terceira vinda. Como é que foi o rapto? A vinda do Senhor. O Senhor desceu como? Com alarido, voz de arcanjo, encerra com a trombeta de Deus no céu. Foi o próprio Senhor Jesus físico que desceu? Era o Senhor, mas não fisicamente. O Senhor Jesus Cristo, ele vem, o Senhor Jesus, verbo, a palavra, através de uma mensagem, um mensageiro manifestando o Filho do Homem, Jesus Cristo, palavra. O meu ministério é apontar a vinda de Cristo à palavra, disse o irmão Brana. O que era isso? O Senhor descendo do céu, através de um profeta. E aqui está dizendo outra vez, que é a vinda do Senhor. Então o Senhor começa também a descer aqui, para anunciar a chegada de José. O que é José? Nesse caso, José aqui, a sétima trombeta, o Senhor tocando a sétima trombeta, para anunciar a chegada da pessoa importante. E quem é a pessoa importante? A pessoa importante é o Senhor Jesus Cristo. Aqui o Senhor Jesus Cristo, então, agora começa a aparecer, a se dar a se conhecer aos seus irmãos. Deixa eu dar uma paradinha aqui e falar isso aqui para os irmãos. Eu nunca tinha pensado nisso. Deixa eu ler aqui o resto do parágrafo aqui, que é importante. Mas quando os irmãos estiverem lendo a Escritura, os irmãos que estão em casa em conexão, amém, Deus ajude, irmãos, que amém, as pessoas tenham graça de ler a Bíblia, né? As pessoas tenham graça de orarem, buscar Deus, lerem a palavra, ler a mensagem. É tempo para isso, né? Quando a gente está lendo as Escrituras, o que a gente nota, né? A gente nota que José, ele se encontra, ele tem reunião com seus irmãos 2 vezes, né? 2 vezes se reúne. Primeira vez se reúne, eles têm uma ceia junto, eles comem junto. Lembra que a porção de Benjamim era maior do que a porção dos outros? Se assentaram na mesa, a porção de Benjamim era maior. Se reuniram, comeram junto, tiveram uma ceia junto. Quando é que essa primeira ceia que eles tiveram junto, essa ceia, mas ainda eles não sabiam certo quem era aquele homem. Isso está acontecendo aqui no ministério de Moisés e Elias. Eles estão cumprindo aqui São Mateus capítulo 24 e versículo 29. O Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, enviando seus anjos com o rígido clamor de trombeta. Alguém pode dizer, não é, um dia um irmão discordou de mim. Não é, isso acontece antes. Não, irmão, o profeta diz no 6º selo. Essa escritura de São Mateus 24 e 29 é o período da tribulação, está no 6º selo. E no 7º selo, o irmão Brana diz, anjos, veja, é 2, não 1, Moisés e Elias. Então, Mateus 24 e 29 é o período da tribulação. O que está acontecendo ali? Está acontecendo a primeira ceia de José e seus irmãos. Estão comendo. Benjamim já está recebendo a porção dobrada, já está sendo chamado para fora, para não aceitar o concílio, não aceitar o falso Cristo, sair das tradições judaicas, das antigas leis sacerdotal, porção dobrada. Para a noiva de Jesus Cristo não vem uma porção dobrada também?
saindo nós do sistema denominacional, saindo do mundo, sendo chamado também para conhecer a Jesus Cristo, não mais o Jesus da denominação, mas o Jesus da Bíblia. Aqui eles também estão sendo chamados pelo ministério de Moisés e Elias, porção dobrada. Depois, quando eles retornam de novo, e aí José já recebe eles na casa dele. Então, nesse período, a esposa de José já está junto. Por quê? Está na casa. Amém. Onde é que a esposa está junto com José? Terceira vinda. E aqui sim se dá a se conhecer. O profeta disse no livro da Zera, aqui se dá a se conhecer. É este que nós estávamos esperando. Glória a Deus. Deixa eu ler aqui mais um parágrafo aqui, para não ficar nas minhas palavras. Deixa eu continuar daqui onde eu parei. 285. O ministério de Moisés e Elias está entre a sexta e a sétima trombeta. O profeta diz assim, ó. Agora, porque o Espírito Santo me disse, quando eu estava partindo para lá, para mostrar-lhe que ele era o Filho de Deus, disse, ainda não. Você se lembra disso há cerca de 5 anos, quando eu estava a caminho da Índia? A congregação diz amém. Disse, não o faça. Eu disse, eles disseram, se este é o Messias, deixa nós vê-los fazer o sinal do profeta e nós cremos nos profetas. Moisés e Elias não manifestam o sinal messiânico. Eles trazem pragas. Moisés e Elias não manifestam o sinal messiânico. Eles trazem pragas sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E todo judeu busca sinal. Grego busca sabedoria e judeu busca sinal. Deixa eu ver o sinal e nós creremos. Por quê? Porque quando Deus inicia o plano com o povo judeu, Deus iniciou com o sinal messiânico. Abraão, Sara na tenda, Elohim através de carne humana, discernindo que Sara tinha redo na tenda. De lá para cá, isso está no DNA dos judeus. Quando Jesus disse para Natanael, antes que Filipe te chamasse, te vi tu debaixo da figueira. Senhor meu e Deus meu, agora eu vejo que tu é o Messias mesmo. Por quê? O sinal messiânico. Quando Jesus disse para a mulher do poço, dissesse com verdade, se tivesse 5, e o que tu vive agora não é teu. Vejo que tu é profeta. E quando o Messias vier, vê, sinal messiânico. Sempre trazendo o sinal messiânico. E os irmãos sabiam disso. Pediram que o irmão Branham fosse lá. E o irmão Branham estava pronto para ir. E os percebem, não é a hora ainda. Mas eles sabem que o judeu só pode crer que Jesus Cristo está vivo se eles verem o sinal do Messias, o discernimento. A ti serão dados 2 sinais. Cura, é o que atrai o gentio, é cura. E o discernimento. O discernimento veio para um propósito. Para quê? Para provar que Jesus Cristo está vivo. Não só para nós e para os judeus também que não crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Glória a Deus. O irmão Lewis Petros e os demais enviaram aquelas Bíblias quando eles distribuíram milhões delas. E aqueles judeus que estavam vindo do Irã e de todos os lugares retornando, reunindo-se para formar uma nação. Eu pensei, esta é a minha oportunidade. E eu já estava no Cairo do Egito. Ele disse, não faça agora, não está na hora ainda. Não está dizendo, não é para te fazer. Está dizendo, não está na hora ainda, são coisas diferentes. Então eu voltei para casa. Ó que coisa. Moisés e Elias têm de chamada, né? O jubileu pentecostal ainda está em andamento, dentro do tempo do gentil, ou da plenitude do gentil, né? Ou tinha estado até esse tempo, a profeta diz que o tempo já está terminando, estão vendo? Agora a festa das trombetas tem de ser conhecida, está aqui em Malaquias 4, não está conectado com esse aí, de modo nenhum, de modo algum. Note, observe, aqui o mistério será Moisés e Elias, mudando e chamando Israel
das tradições judaicas. Ouça, das tradições judaicas. Não está dizendo aqui em nenhum momento uma manifestação messiânica, está dizendo que eles vão chamar, nos quais eles tinham estado enredados. Sendo profeta, eles crerão nele, chamando-os para a festa da expiação. Cristo, deixando-os reconhecer em Cristo. Eles dirão: Ele está vindo, Ele estará aqui, os judeus estarão reunidos, coisa assim. Então, quando Ele vier, dirá: aqui estou eu. Estão vendo? Aí vem o lamento, né? Zacarias capítulo 12. Aí vão começar a lamentar. Onde é que tu conseguiste essas feridas? Né? Isso aconteceu na casa dos meus amigos. E a Bíblia diz que o quê? Eles vão lamentar, vão chorar, vão prantear, como quem chora pelo primogênito. Eu não acredito. Matemos nosso Messias. Agora sim. Agora ele vai nos matar, vai nos destruir. O profeta disse: vai ser como a história de José. É José, nosso irmão. Agora sim. Agora ele vai nos matar. O profeta disse: não. José disse: não, meus irmãos, não se preocupe. Foi necessário. Eu tinha que salvar o mundo. Se você não tivesse me vendido, o mundo teria morrido de fome. Deus me levantou para esse propósito. Jesus vai dizer para ele: não se preocupe, o meu sangue tinha que ser derramado, eu tinha que salvar o mundo do pecado e do juízo, eu tinha uma noiva entre os gentios que eu tinha que trazer para o meu nome, está tudo certo, e o Senhor vai receber eles com paz. Vai ser como José: vem cá, meus irmãos, me dê um abraço. Amém, Jesus. E eu creio que, em nome de Jesus Cristo, essa parte aqui fica bem claro, né? 7 era da igreja, a 6ª trombeta ao final da era da igreja, aqui produzindo a festa das trombetas, para que os judeus retornassem para a sua pátria. Deus dá um intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta. Os irmãos podem ver que na Bíblia é o intervalo maior que temos. Termina no capítulo 9, nós temos todo o capítulo 10 e a metade do capítulo 11 de intervalo, né? O capítulo 10 para os gentios e o capítulo 11 para os judeus. Esse intervalo acontece, esses acontecimentos. Depois desse intervalo, então, vem a grande trombeta, o Senhor anunciando a chegada de José. Minha hora já passou, eu gostaria de ficar nesse assunto a noite toda, mas não é possível, né? Eu quero que a Rebeca me traga aqui os irmãos que pediram oração, que estavam em conexão. Vamos ler aqui, saudar nossos irmãos. Sim. Quarta-feira nós teremos culto aqui no tabernáculo, como esse decreto é só para o final de semana. Então, quarta-feira, como é dia de semana, teremos nosso culto normal aqui. Amém. Os irmãos que não puderem estar presentes, então aproveite, irmãos que estão aqui na internet, que congreguem conosco, vem na quarta. Vamos encher aqui a igreja como se fosse culto de domingo, né? Eu sei que se vocês amam a Jesus e vocês desejavam estar aqui hoje e não puderam estar devido ao decreto, então aproveite para quarta-feira vocês matar a saudade do tabernáculo, estar aqui em companheirismo, né? Meus irmãos que estiveram em conexão conosco, nosso irmão Zaqueu Pereira, a irmã Valdete Freitas, o Brian Wagner, que provavelmente é a tua esposinha, né? A irmã Tainá Vieira, Edilene Fernandes, a irmã Herodete dos Santos, Moleone da Pereira, Marlene Rodrigues, Marlene Rocha, Maria Ângela, a irmã Ivone Bezzi, a Leide Torres, a irmã Emília, a irmã Clarice Stegnes, irmão Antônio Norberto, irmão Antônio José, esposa da irmã Carlândia, Luciana Reis, Thalita Machado, Ricardo Borges, Gildo Silva, Carlândia Aguiar, Alice Jorge, Modigar Pereira, Karina Duarte, Margarete Machado, Andrione Ricardo, Camila Santos, Willy Dara, Gerson Silva, Elvis Lima, Vanus Araújo, Rusli Nunes, que é a nossa irmã Lica, né? E Eloir Rodrigues. Pedido de oração, tinha um outro pedido que estava junto aí. Não tinha um outro papel junto? Creio que tinha um outro pedido de oração. Eu alcance que já vou aproveitar, então nós vamos orar. Já quero ler esse pedido de oração aqui também.
A nossa irmã Emília, ali de Maximiliano de Almeida, pediu oração por ela, pela sua família, pela irmã Generosa, que é a irmã ali de Erechim, pela sua filha Vanusa. Eu creio que elas estão enfermas, né? Estão em tempo difícil. Também aqui, irmão Gildo pede oração por como é que é aqui? Ipiaíra, é isso? Nome difícil, né? Orlando. Por Indiara, por Luciano, Pedro, por Karina e o seu esposo Jonathan. Então nós vamos orar por esse pedido de oração aqui. E por todos os nossos irmãos que estão na conexão, agradecemos. Amém a todos que participaram conosco nesta noite abençoada. Amém. Hoje, meia-noite, teremos a oração ali no nosso grupo. Os irmãos orem a Deus para que não vou dizer para que essa pestilência passe, né? O que tiver que vir, vai vir, né? O que tiver que ser, vai ser. Mas para que Deus nos guarde, né? Para que nesse período aqui também se cumpre Salmo 27, né? No tempo de adversidade, o Senhor nos esconderá no seu pavilhão. É nesse período que nós temos que estar escondido em Cristo, né? Aquele que não expôs o sinal ainda, né? Expôs o sinal para que essas pragas se afastem de nós, né? Essas pragas de mortandade que estão assolando a terra, trazendo morte, desespero, né? Todos esses distúrbios que nós estamos vivendo. Então vamos por um momento fechar os nossos olhos, amém, inclinar o nosso rosto. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder estar aqui na Tua presença. Poder, Senhor, falar dessas coisas grandes e firmes que tem que ser o Teu Espírito Santo trazendo a inspiração e a graça, porque homem nenhum teria a capacidade, meu Deus, de enxergar essas coisas se o Senhor não tivesse usado de misericórdia para conosco e ter nos enviado um profeta para deixar isso tão claro para nós. E saber que nesse tempo do fim o Senhor tem despertado a Tua noiva, a Tua igreja, neste grande avivamento da Tua noiva que foi essa palavra revelada para nós, essa abertura da Tua palavra, Senhor, para o Teu povo, que tornou a Bíblia nova para nós, tornou a Bíblia uma nova Bíblia para o cristão. Quando isso veio, isso revelou completamente a pessoa de Jesus Cristo e quem o Senhor é. E eu te peço, meu Deus, que nesta noite eu tenho falado, tenho explicado, tenho tentado colocar o melhor do meu entendimento, mas eu sei que o que pode convencer, o que pode mostrar essas verdades é o Teu Espírito Santo ao coração de todos aqueles que ouviram e participaram desse culto pela via da internet. Meu Deus, nós temos aqui os pedidos que foram feitos nesta noite, eu aqui desse púlpito, nossos irmãos das suas casas, dos seus lares, conosco em conexão, orando neste momento, nós te pedimos que a Tua mão santa, poderosa, amém, venha tocar com poder, o Senhor trazer cura, trazer libertação, amém, fazer com que, aleluia, os enfermos sejam curados, aqueles que precisam de libertação serem libertos, a Tua graça, a Tua mão, a Tua misericórdia sobre eles, meu Deus, de uma maneira toda especial. Possamos aqui termos testemunho que por meio da oração da fé dessa noite, Deus operou para a glória do Seu nome. Esta é a minha oração e o meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos que estavam em conexão conosco. Amém.